Como melhorar a memória de longo prazo para os estudos? Como eu consigo lembrar mais daquilo que eu estou estudando? Primeiro tem que deixar uma coisa clara, o que é a memória de longo prazo? Você tem um conceito na área da neurociência que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Hoje isso mudou, tá? Tem outros conceitos também, mas estou simplificando aqui para vocês. O que é a memória de longo prazo? É aquela memória do que você lembra por mais tempo. Então se eu chego para você e falo, qual que é a sua data de nascimento? Pô, isso é muito fácil, né? Mas quando eu faço essa pergunta para você, é a memória de longo prazo que você está consultando. Por quê? Porque ela é aquilo que se consolidou, olha esse termo, consolidou na sua memória. Então tudo aquilo que você começa a aprender, por exemplo, eu falo para vocês agora, decorem um número 759-756. 759-756. Você jogou para memória de curto prazo. Eu vou perguntar, talvez você me responda. Se eu chegar no final da live e perguntar qual é o número que eu falei, e você não se lembrar, sumiu. Ela saiu da memória de longo prazo. Ela saiu da memória de curto prazo. Por que a memória de curto prazo? Para que ela serve? Para que você lembre das coisas enquanto a gente está conversando. Para você não perder o fio da meada. Então, se eu começo a falar, por exemplo, igual eu estou falando com você, houve um tema que eu passei para você. Qual que é o tema? Como melhorar a memória de longo prazo. Esse tema está na sua memória de curto prazo enquanto eu vou falando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está ficando claro, né? Memória de curto prazo é aquela que você memoriza em pouco tempo. Memória de longo prazo é aquilo que você memoriza há muito tempo. Que você memoriza com demora mais para você esquecer. Agora, como que eu faço para melhorar a memória de longo prazo? Para que eu passe os meus estudos daquele assunto que eu esqueço rapidamente para eu lembrar dele com mais facilidade. Então tem algumas práticas que eu vou passar para você aqui, que são 5 na verdade, para ajudar você a transformar os seus estudos em memória de longo prazo. A primeira prática, e que você tem que lembrar, é a revisão espaçada. Entende? Você tem que distribuir o seu estudo ao longo do tempo, revisando o material em intervalos crescentes. Isso é muito importante, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Não adianta você achar que você vai pegar um livro, como eu sempre tenho dito, peguei meu livro e vou lembrar dele. Não vou lembrar. Não vou lembrar dele facilmente. Eu vou pegar esse livro, eu vou reler esse livro, eu vou revisar, eu vou fazer um mapa mental dele, eu vou responder questões. Isso espaçadamente. Espaçadamente. Entende? Não é também tudo de uma vez. Eu não vou pegar esse livro para ler todo dia, o que ajudaria também. Só que quanto mais eu espaço, mais eu forço a minha memória, mais fácil fica para mim lembrar. O que eu quero com a minha memória? Eu quero ter domínio. Domínio. Eu estou falando isso aqui para você com base nas informações que estão na minha memória. Mas de onde que veio essas informações? De estudos que eu fiz. Então eu coloquei a informação na minha memória para poder falar para você agora. Isso não significa que eu nunca reviso. Eu tenho falado constantemente, o pessoal que me acompanha, eu falo, qual que é o meu principal sistema de revisão daquilo que é a minha área, que é a aprendizagem? Leitura? Eu tenho vários livros de aprendizagem. Esse aqui é novinho, ó. Quero até indicar para vocês, editora Penso. Novinho, lançamento. Como aprendemos? Tô lendo. Entende? Então, à medida que eu vou pegando esses livros, eu estou fazendo uma prática de revisão espaçada. Para eu não esquecer daquilo que faz parte da minha atividade. Ensinar você a aprender. Entenderam? Então você vai distribuir os seus estudos. Então quando você dá um espaço um pouco maior entre eles, ajuda num processo de consolidar na memória, porque você força. Quando eu faço acompanhamento, eu trabalho com revisão diárias e revisões semanais. Eu gosto disso. É um sistema que eu mantenho mais. Mas também trabalho com revisões mensais. Então eu dou espaços. Eu faço primeira diária para quê? Para forçar. Depois a semanal para dar uma forçadinha a mais. E a mensal para fechar tudo. E depois uma semestral. Que aí eu pego inteirinho.
Então, à medida que eu vou mantendo esse sistema de uma maneira muito rotineira, sai da memória de curto prazo, vai para a memória de longo prazo. Essa é a primeira prática. A segunda prática que você vai usar para melhorar a sua memória de longo prazo para os estudos é a prática da recuperação. Você precisa testar-se regularmente para recordar a informação. É o que reforça. É o que reforça. Pessoal, eu sempre tenho falado para vocês da importância da anotação. Tanto que a nossa última live temática, recomendo que você assista, foi sobre... Penúltima live foi sobre sistemas de anotação. O que adianta eu pegar um livro como esse aqui e eu falo, o que você lembrou desse livro? Aí você começa a ler. Você não está lembrando. Você não está forçando a sua memória. Se eu chego para você e falo, leia, feche o livro, fala o que você acabou de ler, você força a sua memória. É a prática da recuperação. A sua memória trabalha com armazenamento e recuperação. Como que você armazena? Através dos sentidos. Eu estou falando com você, você está me ouvindo, você está me vendo, né? Se você não tem algum tipo de dificuldade, né? Alguma deficiência. Então, você está me vendo, que também não é impeditivo, tá? Você trabalha com outros sentidos nesse caso. Então, para uma pessoa cega, ela trabalha com os sentidos da audição, do olfato, etc. Com o tato, através do braille, e toda essa coisa. Mas os sentidos são muito importantes no processo de entrar a informação, entrada da informação. Quem fala muito disso é o Forsten. Entrou a informação, processo a informação, uso a informação, recupero. Eu tenho que recuperar da minha memória. Uma coisa que eu observo muitos nos alunos quando eu converso com eles, os alunos que eu atendo, seja por uma prova ou por um concurso público, é que muitos a dificuldade é simplesmente de recuperar a informação. Ele tem atenção, ele estuda com atenção, ele faz uma boa anotação, ele faz um estudo sólido, só que ele não lembra porque ele não recupera, ele não tem a prática da recuperação da informação. Então você tem que recuperar essa informação constantemente. Certo? Então, revisão espaçada, recuperação. Terceira forma para melhorar a sua memória de longo prazo para os estudos: elaboração. Elaboração. Relacione novas informações com conhecimentos já existentes, explicando conceitos com as suas próprias palavras. Isso eu falo muito aqui, né? Isso eu falo muito. Eu falo para vocês, usem as próprias palavras, façam seus próprios sistemas de anotação, não usem sistemas prontos. Cara, se eu tenho um exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar, por exemplo, estou aprendendo sobre neurociência. Como que acontecem as conexões neurais, por exemplo? Eu não sei, eu quero aprender isso. Se eu fizer uma analogia com a minha própria vida é mais fácil. Usar exemplos da minha própria vida é mais fácil. Puxa, eu tentei lembrar uma vez de uma informação quando eu estava lá no mercado, passei uma vergonha. Então foi isso que aconteceu. Eu estou usando a minha própria experiência. É mais fácil. Use coisas que você gosta. Tinha um estudante que adorava animes. Eu gostava de animes. Naruto, Dragon Ball e toda aquela coisa. Ele usava Naruto e Dragon Ball muitas vezes como exemplos para aquilo que ele estava estudando. É mais fácil para ele. Use aquilo que você gosta. Tem um pessoal aqui, ó, o Gustavo tá aqui com camisa 10. Eu acho que isso aqui é futebol. Ele sempre participa da nossa live. Se o Gustavo gosta de futebol, tô chutando que ele goste. Usa exemplos dos estudos relacionados ao futebol. Entendeu? Poxa, eu tô lendo o nome de um autor aqui que eu preciso lembrar. Ele me lembra o nome do Zico. Usa ele como exemplo. Elabora. Faz essa conexão. Porque quando você faz isso, torna o estudo personalizado, ajudando você a reter com mais facilidade. Entende? Esse é um conceito muito explicado pelo Tony Buzan. Né? Tony Buzan foi ganhador de torneios mnemônicos, é um dos que estruturaram o conceito de mind map, mapa mental que nós conhecemos hoje. Ele fala muito disso. Então, aprenda a fazer essa elaboração. A quarta forma para você melhorar a sua memória de longo prazo para os estudos é organização. Organização. É bom você ter um material bem organizado.
Então, estruturar o material em tópicos, esquemas, que ajude a criar conexões lógicas. Criar conexões lógicas. Então, você vai pegar um material e você vai ter uma estrutura de começo, meio e fim. Isso é muito importante, tá, pessoal, na questão da memorização. Às vezes, para alguns de vocês, principalmente quem tem um perfil muito metódico, um perfil muito organizado, é difícil para ele pegar um fragmento de informação, uma aula solta, porque ele se sente perdido. Ele tem que assistir desde o começo da aula, desde a primeira aula. Porque ali ele vai formar uma estrutura, um entendimento, vai fazer sentido na mente dele e ele vai aprender. Então você tem que ter isso muito claro quando você vai estudar também. Deixar o seu estudo muito bem organizado para ajudar você a lembrar com mais facilidade. Porque olha como a sua memória é interessante. Ela também trabalha muito com ligações. Com ligações. Então, às vezes, você não lembra de um conceito por ele mesmo. Vamos dar um exemplo. Você chega e faz uma lista, um exemplo bem bobinho, tá? Uma lista de compras mental. Você quer treinar a sua memória, você fez uma lista de compras mental. E você decorou pão, leite, salsicha e ovo. Pão, leite, salsicha e ovo. Aí você chega no mercado e tal e você não lembra. Você fala, cara, eu tinha que comprar mais alguma coisa. Peraí, eu vou repetir o que eu memorizei. Pão, leite, salsicha e ovo. Opa, ovo, não comprei. Era o último. O que você fez? Você pegou o sentido lógico e a sua memória despertou através do gatilho. Porque ela vai dar um gatilho pra você muitas vezes. E você, ovo, esqueci de comprar. Porque você montou uma estrutura lógica. Entende? Por isso que quando vocês estudam é legal vocês terem o próprio sistema de vocês de anotação com cores. Tudo que é verde é importante. Tudo que é vermelho é para vai cair na prova. Olha, página 2, é isso. Olha, essa estrutura aqui desse quadrado é para indicar que isso aqui eu preciso tomar cuidado. Então, através de signos que você cria nas suas anotações, pequenos símbolos, vai ajudar você a organizar a informação e lembrar. Entenderam? Então, manter isso organizado é muito importante. E a quinta e última forma para melhorar a sua memória de longo prazo para os estudos é ensinar alguém. Por que ensinar alguém é um método muito importante e é um método muito poderoso para a sua memória de longo prazo? Porque você estrutura a informação no seu cérebro. Para que eu ensine alguém, eu preciso estudar previamente. Para que eu ensine alguém, eu preciso treinar. Então, quando eu ensino alguém, eu estou estruturando a informação, recuperando a informação, explicando a informação. Eu estou fazendo vários movimentos aqui no meu cérebro, né? Usando várias áreas do meu cérebro importantíssimas para que eu lembre daquele estudo. Então, quando eu estou ensinando alguém, quando eu escrevo um texto sobre um determinado tema, quando eu falo sobre esse tema, ajuda no meu processo de lembrar com mais facilidade. Lógico, não vai ser a única coisa. Eu sei aqui por experiência própria. Eu sou professor aí há 10 anos. Então, há coisas que eu ensino que eu preciso rever constantemente para ensinar novamente. Não é assim, eu ensinei agora pronto, vou lembrar para sempre. Não, ela vai ficar bem firme na sua memória, mas aí vem a primeira dica que eu passei, a revisão espaçada para ajudar nesse processo. Se eu dei uma aula, por exemplo, para vocês do sistema de anotação, igual foi a nossa penúltima live. Sistema de anotação. Se eu não rever essas informações, nunca mais, eu não sei do que se trata aquela aula. Eu não sei. Entendeu? Ela se perdeu. Agora eu ainda lembro muito bem. Ainda lembro para vocês que eu passei mapas mentais, sistema de anotação, de organização, método Cornell, método de tabelas, método de colunas. Eu lembro ainda muito bem. Falei para vocês da importância dos motivos de você anotar os estudos. Isso ainda tá aqui, mas porque é recente, faz 2 semanas apenas. Vocês entenderam? Então, ter isso muito bem, você usando essas dicas aqui, vai ajudar você a passar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Beleza? Ficou claro isso aqui?
Ficou claro isso aqui? Por favor, coloquem nos comentários se ficou claro. Se você tem uma dúvida sobre esse tema que eu acabei de falar, coloque agora nos comentários quem está vendo a gravação. Você que está ao vivo, coloque no chat ao vivo. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante.